Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aqui, tá certo? A ideia hoje é voltar a falar sobre programação. Nós começamos a falar sobre linguagem de programação lúdica, LPL, que é a linguagem que eu inventei aqui, que eu vou usar para vocês, para explicar a vocês como é que a gente trabalha aqui explicando as coisas que são importantes dos comandos que a gente usa para programar um computador. Então, tem alguns comandos que a gente chama de comandos imperativos. Esses comandos imperativos são colocados para aquela linguagem, que é uma regra que aquela linguagem executa como se você fosse o imperador, por isso que eu chamo de comandos imperativos aqui. Já vão existir comandos onde esses comandos vão depender de uma condição, certo? Por exemplo, eu posso dizer assim, repita 10 vezes. Aí ele vai criar uma condição aí e, dependendo daquela condição, ele vai executar ou não aquele comando, certo? Então, tem os comandos de repetição, aqui, como eu já falei, repita 10 vezes. Esse comando de repetição normalmente engloba uma condição, tá? Então, a gente vai ver que quando a gente está lidando com programação, a gente vai trabalhar com conceitos, e muitas vezes os conceitos são compostos. Então, por exemplo, um comando de repetição, normalmente ele é composto de uma condição, e o corpo do comando de repetição tem comandos imperativos. E você pode, a partir do momento que você conhece um determinado repertório de comandos de uma determinada linguagem, você pode criar novos comandos, que normalmente as linguagens oferecem uma forma de você empacotar ou criar novos comandos, novas coisas, tá certo? Então, qual foi meu objetivo? Meu objetivo aqui era ensinar os alunos a programar, mas todo mundo começa a dizer assim que programar é difícil, assim como tocar um instrumento musical é difícil, eu estou sentindo isso na pele, que não é fácil você identificar as coisas que são importantes naquela linguagem que você está aprendendo, e a partir do momento que você entende quais são aqueles macetes, quais são aquelas coisas que são importantes, quando você descobre aquilo que é importante, aí você realmente você consegue avançar. Quer seja em você entender o princípio, eu usava muito esse princípio para aprender a andar de bicicleta, que você tem a bicicleta que está aqui em equilíbrio, se você está em equilíbrio, você anda normalmente, mas se você pende a cabeça para um lado, a bicicleta vem para esse lado. Se você pende a cabeça para o outro, então, se a bicicleta vai caindo para esse lado, você pende a cabeça para o lado de cá e você consegue equilibrar. Então, o objetivo da minha linguagem de programação lúdica é eu conseguir gerar desenho geométrico. Então, o universo, o escopo de minha linguagem é geração de desenho geométrico. E para isso eu vou propor uma gramática muito simples. O que é uma gramática? São as regras que existem naquela linguagem que você possa criar desenho geométrico, que é o objetivo, que é o escopo daquela linguagem, né? Você vai trabalhar sempre com isso em mente. E a partir dessa gramática que você tem em mente aqui, você vai construir os programas. Então, a gramática, na realidade, é o conjunto de regras que rege aquela linguagem, que com essas regras você vai conseguir andar. Então, por exemplo, eu teria uma regra, que é o comando A. Né? Na realidade, nós temos uma tabela de regras no arquivo PDF que eu disponibilizei para vocês. A, ele simplesmente é como se fosse uma tartaruguinha que está aqui, então vamos supor que eu sou a tartaruguinha que está aqui. Quando você disser A, ele vai desenhar uma unidade. Então, ele vai desenhar uma unidade e vai ficar apontando a direção para cá. Mas se você disser dobre a direita, nesse momento a tartaruguinha muda de direção e fica olhando para baixo. Dobra a direita. Então, os comandos do tipo A, dobra a direita, são comandos imperativos porque a tartaruguinha não questiona ao ser executado. Tá certo? Já existem alguns comandos como o comando de repetição. Como comando de repetição, tem o comando repita 4 vezes. Repita 4 vezes o quê? Ande e dobra a direita. Então, ande, dobra a direita, ande, dobra a direita, ande, dobra a direita, ande, dobra a direita.
Então, a tartaruguinha que estava olhando para cá acabou de repetir 4 vezes, anda e dobra a direita. Mas observe que, ao andar e dobrar a direita 4 vezes, a tartaruguinha executou um comando condicional. Por quê? Porque ele diz o seguinte: no momento que eu escolhi andar aqui, no momento que eu escolhi andar aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. No momento que eu estava nesse ponto aqui, eu andei. Aí ele disse assim: eu já andei 4 vezes. Se eu dissesse repita 4 vezes, ande, dobra de. Não, eu estou fazendo a primeira vez. Então eu vou andar a segunda. Eu já andei, já chegou no final? Não. Então eu vou andar a terceira. Já chegou na quarta vez? Não. Então já andei. Já chegou a quarta vez? Já. Aí eu paro. Certo? Então, na realidade, o comando de repetição, ele vai inserir dentro dele próprio um comando condicional, que é o comando eu vou andar enquanto não chegar aquele N lá do comando de repetição. Então, eu digo que o comando repita usa internamente, é composto de uma condição que está lá dentro, do tipo XX, YY. Eu quero saber se o meu XX ainda é menor ou igual àquela quantidade N que eu quero andar. Então, aqui na minha linguagem de programação lúdica, eu tenho um slide aqui que eu falo das coisas que são importantes aqui. Né? Eu falo do objetivo, você tem em mente o problema que você vai resolver. Por que você está fazendo esse programa? Eu estou fazendo esse programa porque eu preciso resolver um problema. Então, especificar um problema, ser objetivo para identificar aquilo que você está tentando resolver, ou eu vou atacar esse problema aqui. Já é um avanço, né? Depois, você conhecer a linguagem que você está trabalhando e você vai conhecer as regras que vão estar para você poder escrever texto naquela linguagem. No caso aqui, eu posso dizer A, ponto e vírgula, DD, ponto e vírgula. Eu posso criar pacotes, ou seja, novos comandos nessa linguagem? Pode. Então, já que o desenho geométrico usa muita reta, eu poderia ter um novo comando que eu pudesse criar esse novo comando, e esse novo comando passa a existir na minha linguagem. Então, as linguagens de programação, normalmente, elas oferecem uma forma de empacotamento, uma forma de você criar novos comandos naquela mesma linguagem, certo? Então, eu tenho uma forma de empacotamento e com essa forma de empacotamento eu crio novos comandos. Tem mais algumas coisas aqui, quando eu disse repita N e N vai ter uma condição, N também tem uma variável. Observe aqui o que é uma variável. A variável é uma posição de memória, que eu digo assim, olha, eu posso chamar essa posição de memória do inteiro i, imagine que isso aqui é um i, e eu digo assim, olha, meu i ele vai começar com 0. Eu não fiz nenhuma interação ainda, não fiz nenhuma repetição. Então eu poderia dizer aqui, ó, o i vale 0. Mas eu sei que eu tenho que ir até uma outra variável que tem valor 4. Aí eu digo, quando eu fizer a primeira vez aqui, eu vou trabalhar com fazendo a primeira vez. Então eu digo, opa, então eu vou repetir tantas vezes. Então eu vou usar essa variável i como sendo uma variável de controle aqui, ó, para dizer, ó, agora eu vou fazer a primeira vez, ó. Fiz a primeira vez. Então meu i aqui agora não é mais 0, é 1. Aí eu testo, o 1, ele é menor que 4? É. Então, eu vou fazer a segunda vez. E meu i agora aqui dentro não é mais 1, meu i agora aqui dentro é 2. E eu testo, o i que vale 2 agora é menor que 4? É menor que 4. Então, eu vou fazer a terceira vez. A terceira vez aqui, eu vou fazer a terceira vez, o meu i vale 3. Eu digo, o i ainda é menor ou igual a 4? E aí eu faço a quarta vez, tá certo? E aí, no momento que eu fiz igual a 4, o i passa a valer 4, e aí a gente já para, porque o i agora não é... Se eu fosse fazer a próxima vez, eu ia fazer 5, já chegou no meu objetivo. Então, a primeira parte que eu tenho aqui é a parte onde eu vou especificar exatamente qual é o meu problema. Se meu problema aqui é desenhar um quadrado, eu simplesmente vou e desenhar esse quadrado. Como é que eu posso fazer esse quadrado?
Então, eu posso fazer esse quadrado com o... eu posso fazer esse quadrado aqui trabalhando com os comandos imperativos só. Como eu poderia fazer? Eu poderia fazer simplesmente aqui o comando ande e dobra à direita. Ande e dobra à direita 4 vezes. Ande e dobra à direita, ande e dobra à direita, ande e dobra à direita. Ele desenharia. Ou eu podia fazer o comando repita 4 vezes, ande e dobra à direita. Então, teria esse comando aqui. Como, por exemplo, eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, fazer um programa em LPL para desenhar um quadrado cujo tamanho do lado é igual a 3. Obviamente, se eu fiz um quadrado de lado 1, ande e dobra à direita, para fazer um quadrado de lado de 3, eu tenho que fazer o quê? Ande, ande, ande e dobra à direita. Isso repetido quantas vezes? Isso repetido 4 vezes. Então, ao desenhar isso 4 vezes, então, imagina a tartaruguinha que está aqui desenhando, aqui do lado, né? Essa seria minha tela aqui. Então, dentro de minha tela aqui, eu tenho a tartaruguinha. Ande, ela está aqui. Digamos aqui que ela está no início, aqui, certo? Ande, ela andou. Ande, ela andou. Obviamente, essa tartaruguinha andaria reta, mas ela tomou umas biritas aqui, ela está meio doidona aqui. Então, ande 4 vezes e dobra a direita. Dobrou à direita, ela está na direção para baixo. Quando eu, no segundo comando agora, que eu chegar nesse segundo comando aqui, que eu for desenhar esse segundo comando, eu estou aqui nessa posição que eu não estou vendo o cursor aqui. Deixa eu ver se eu vejo o cursor. Está verdinho. Aqui. Eu vou andar, dobrar à direita, foi o segundo comando. Andei, dobrei à direita, foi o terceiro comando. Ande, ande, ande e dobra à direita, ele voltou à posição inicial. Ou seja, eu desenhei e voltei à posição inicial. Isso foi a solução para eu fazer um quadrado de lado 3. Mas eu poderia fazer a mesma ideia, só que ao invés de usar o comando ande, ande, ande e dobra à direita, aqui, eu poderia pegar esse comando aqui e botar esse comando aqui dentro de um repita 4. Isso equivale a fazer o quê? Isso equivale a pegar esse comando aqui, certo? Executar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque repita 4 vezes. Então, essa solução usando a repetição ficaria muito mais simples. Se você voltar ao problema anterior, você poderia imaginar agora que eu dissesse a vocês assim, ó, o, o lado desse triângulo, desse quadrado aqui agora, que eu quero, não é mais 3. Eu poderia dizer assim, o lado aqui agora é 300, certo? Seria, se eu fosse fazer de lado 300, um quadrado de lado 300, eu tinha que fazer ande, ande, ande 300 vezes. Ande, ande, ande 300 vezes. De maneira que, se eu quisesse agora fazer isso aqui, ande, ande, ande 300 vezes, tanto no slide anterior, aqui dentro, ao invés de fazer isso, eu poderia dizer, repita 300, ande, e no final dobra a direita. Eu poderia, no lugar que eu tenho trabalho braçal, eu posso programar para evitar o trabalho braçal. Ao invés de fazer ande, 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 eu poderia dizer assim, repita 3 vezes, ande e dobra a direita. Se for 300, repita 300, ande e dobra a direita. Ou seja, o repita, ele vai fazer com que o trabalho braçal de digitação seja minimizado, certo? Observe que eu fiz uma reta de tamanho 3, mas eu poderia criar um novo comando. Como é que eu faço para criar um novo comando? O fato de eu usar um novo comando, esse novo comando ele começa a ser usado a partir do momento que eu crio o comando. Mas o que é que eu uso para criar um comando? Eu uso necessariamente aqui o abre e fecha, certo? Que vai ser usado aqui para identificar o corpo do comando que eu estou criando. Nesse momento que eu estou criando o comando, nada é criado, nada é desenhado, apenas o comando reta, ele passa a existir na gramática da linguagem, mas não desenhou nenhuma reta ainda, certo? Então, no momento que eu faço para criar um comando, eu poderia dizer assim, olha, eu estou usando as coisas e estou deixando subentendido que se eu não falar nada, o x aqui ele é um inteiro. Então, essa variável, que é um parâmetro que eu vou criar, se eu não falar nada, eu assumo que ele é um inteiro.
Então, se eu disser que eu estou criando um comando, e para eu dizer que eu estou criando um comando, eu coloco o nome desse comando, abre parêntese e fecha parêntese, que vai indicar que eu estou criando esse comando e que o nome do comando é reta. E se eu não falar nada aqui em cima, significa que ele comando reta, ele não pode, ele não retorna nada. Porque o que significa ele não retorna nada? Mais adiante eu vou falar para vocês de comandos que podem ser usados numa expressão matemática, como se fosse criar uma função de x que retorna um valor. Calcula alguma coisa e retorna um valor. Por exemplo, dado dois valores A e B, ele retorna a média. Dado dois valores A e B, ele retorna o máximo. Então, eu poderia ter um nome desse novo comando que eu fosse criar que retornasse alguma coisa. No caso, se eu não falar nada, é porque o comando não retorna nada. Então, eu até coloquei nada aqui para lembrar vocês que esse comando que eu estou criando aqui, comando reta, ele não retorna nada. Eu estou passando para ele aí também um valor, que é um parâmetro de criação desse comando, que significa o seguinte: olha, quando eu chamar esse comando que eu estou criando, eu estou dizendo que eu vou ter que necessariamente passar um valor para ele. E o que é que ele vai fazer internamente? Então, o que é que ele vai fazer internamente? O que vai delimitar é o que eu chamo aqui do corpo do comando. Ou seja, se você me der um comando X, se você me der um parâmetro X, o que é que eu faço com esse parâmetro? Aí veja aqui embaixo. No momento que você abriu, no momento que você abriu aqui o abre-chave, né? Você passa a criar, passa a definir esse comando. Então, esse comando começa a ser criado aqui, no momento que você fez isso, e no momento que você fecha esse comando, que você digita isso aqui, que você tecla Enter, esse comando reta de x passa a existir na gramática. Então, nesse momento, a gramática tem um comando ante, ponto e vírgula, dobra a direita, ponto e vírgula, dobra a esquerda, ponto e vírgula, liga, desliga, enfim. E ele passa a reconhecer que agora você pode chamar o comando reta. Aí vamos imaginar que você chamou o comando reta 81. Observe que nesse momento que você chamou reta 81 aqui, você passa a ativar, a executar o comando. Então, nesse momento que você chamou reta 81, você acaba de ver na saída desse computador aqui a tartaruguinha desenhar essa reta. Vamos supor que essa reta tenha 81 posições, certo? Então, essa reta foi desenhada porque você ativou o comando reta e porque o comando reta estava disponível na gramática. A gramática, agora, ela passa a conhecer o comando reta. Então, eu posso chamar reta quantas vezes eu quiser. Ah, professor, mas se eu chamar reta 14, o que é que ele vai fazer? Então, no momento que eu chamo reta 14 aqui, ele desenha, supondo que essa reta azulzinha aqui tem 14 posições, ele desenha a reta. Ah, professor, mas se eu chamar reta 20 aqui, o que é que acontece se eu chamar reta 20? Ele vai desenhar uma reta de tamanho 20, supondo que essa reta vermelhinha tem tamanho 20, ele desenha a reta. Ou seja, quando eu crio um comando, eu crio uma única vez e a forma de usar, de criar esse comando é definir um corpo para ele. E eu defino o corpo para ele usando o abre e o fecha parênteses. Então, uma vez que eu criei o comando, se eu for executar o comando, basta chamar o comando reta e passar um parâmetro. Se eu chamei 3, então aquela reta ela é desenhada com o parâmetro que você passou. Mas se eu chamar reta de 5, obviamente que ele vai refletir o parâmetro que você recebeu. Vai desenhar a reta de 5. Tá certo? Se eu quiser criar um comando, e nesse comando que eu vou criar, por exemplo, se for criar o comando quadrado, a mesma regra existe. Eu vou criar quadrado, ou o nome que eu queira dar a esse comando aqui, definindo um nome antes do abre e fecha parênteses. Então, abre parênteses, fecha parênteses, o início do corpo do comando, o final do corpo do comando vai determinar aquele comando. Quando eu fechar o comando, nada foi desenhado ainda, apenas o comando quadrado passa a existir na gramática. Agora é possível eu chamar um comando para desenhar um quadrado. Então, supondo que esse quadrado aqui é 81, eu
nesse momento aqui, eu desenhei, quando eu chamei quadrado 81, eu desenhei um quadrado 81. Quando eu chamei quadrado de 14, supondo que esse seja um quadrado de tamanho 14, eu desenhei quadrado de 14. Quando eu chamei quadrado de 20 aqui, eu desenhei esse quadrado de 20 aqui. Ou seja, uma vez que eu crio o comando, ele passa a existir na gramática daquela linguagem e após essa criação, eu crio uma única vez, eu posso chamar quantas vezes eu quiser. Ou seja, quando eu chamei quadrado de 30, ele desenhou um quadrado de 30. Quando eu chamar quadrado passando um parâmetro de 55, ele vai desenhar um quadrado de 55. Quando eu chamar quadrado de 3, de 18, ele vai desenhar um quadrado de 18. Da mesma forma, aqui tem um erro aqui, certo? Retângulo aqui, eu vou corrigir agora. Eu vou corrigir agora, deixa eu abrir essa outra tela aqui, porque eu acabei aproveitando o código do retângulo, mas na realidade retângulo tem dois parâmetros, que é o inteiro y, inteiro x, que é a largura, certo? E tem um inteiro que é o y, que é a altura, certo? Da mesma forma, a gente usa x e y aqui, mas eu poderia dizer assim, eu poderia usar qualquer nome aqui. Eu poderia dizer A para dizer altura, não, L, int, L para dizer largura e A para dizer altura. E aí eu vou definir o comando. Então, eu vou definir o comando dizendo o quê? Esse comando recebe dois parâmetros. Não interessa o nome que eu queira dar a esses parâmetros. Eu vou dizer L, que vai ser a largura, e A para dizer que é a altura. E o que é que eu vou fazer com esse comando aqui? Então, na realidade, o que eu faço com o retângulo, eu poderia fazer da forma mais simples possível. Como é que é um retângulo? Se você pegar o retângulo, você vai ver que esse retângulo ele é composto de uma reta, que você vai fazer da largura, e você vai fazer uma reta, depois você vai fazer uma reta, da largura, certo? E vai fazer uma reta da altura. Aí você faz o L. Certo? Você poderia dizer assim, eu estou fazendo o comando retângulo. Então, o comando retângulo, como é que eu vou fazer o comando retângulo? O comando retângulo vão ser dois comandos, certo? Eu poderia imaginar aqui uma superfície aqui que eu vou imaginar. Rapaz, eu estou pensando em fazer o comando retângulo. Então, como é que eu faço o comando retângulo? Então, eu podia pensar assim, eu podia fazer o comando retângulo assim, eu poderia ter uma reta aqui, onde eu desenho primeiro essa linha, depois eu desenho essa linha. Então, como é que eu faço para desenhar essa linha aqui? Essa linha eu vou fazer o seguinte aqui. Para desenhar essa linha, eu vou chamar o comando reta. Como eu não sei o tamanho dessa linha aqui, eu vou chamar essa linha de L. Então, vou dizer, vou chamar reta de L. Quando eu chamar reta de L, ele vai desenhar essa reta aqui. Aí depois eu vou dizer assim, esse mesmo comando que eu chamei aqui, como eu não sei quando alguém chamar, ele vai fazer, eu vou chamar esse comando aqui, depois de chamar reta de L aqui, né, que a tartaruguinha estava com a direção aqui nessa direção, certo? Eu vou chamar reta de L, e ela vem a tartaruguinha, desenha essa reta aqui, e ela se posiciona nessa parte aqui. Quando chegar nessa parte aqui, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer o comando aqui, dobre a direita. Ao fazer o comando dobre a direita, essa tartaruguinha aqui, ela vai mudar a direção dela. Ela vai dobrar a direita, ela vai ficar na direção para baixo. Então, quando eu disser o comando dobra a direita, a tartaruguinha vai mudar essa direção, vai dobrar a direita. E agora, ao dobrar a direita, eu vou chamar de novo o comando, que é o comando reta da altura. Por que eu estou chamando reta da altura? Porque tanto L quanto a altura são os parâmetros que vão ser passados para mim.
Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar na minha tartaruga aqui e vou dizer, olha, quando eu for fazer o comando, que o cara vai passar um L e o cara vai passar um A, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o comando reta de L e dobra direita, que foi o que eu acabei de fazer, ó, reta de L e dobra direita, certo? Foi o comando que a gente fez aqui. E depois, quando ele dobrou a direita, eu venho para o segundo comando, que é o comando o quê? Que é o comando reta da altura, que ele está passando L e a altura, e dobre a direita. Então, quando eu fizer isso, eu vou vir para essa parte aqui, que vai ser reta, e depois dessa reta, eu vou chegar e dizer dobra a direita. Então, eu vou chegar para cá, e vou dizer, depois de fazer reta de altura, dobra a direita. Só quando eu fizer essa reta de A, ele vem para cá. E quando eu fizer dobre à direita, ele vai mudar a direção para cá. Então, ao fazer esse dobre à direita, eu mudei a direção da tartaruguinha para cá. Observe um detalhe aqui interessante agora. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer de novo reta de L para ele desenhar essa reta. Então, esse mesmo comando eu preciso fazer aqui embaixo. Ó. Ao fazer esse mesmo comando aqui embaixo, deixa eu afastar um pouquinho esse comando aqui para a gente aproveitar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir esse comando reta de L. Então, eu vou repetir esse comando reta de L aqui, ó. Como eu estou apontando para cá, que eu fizer reta de L, ele vai desenhar essa reta. Depois que ele fizer dobre à direita, o que é que ele vai fazer? Ó, quando eu fiz o reta de L, esse reta de L aqui, ó, eu desenhei o reta de L e ele veio para cá. Só que depois eu botei o dobra à direita, certo? Quando eu botei o dobra à direita, esse cara que estava olhando para cá, ele vai dobrar à direita e ele vai ficar olhando para cima, certo? Por que eu estou fazendo isso bem devagarzinho, mostrando a você o que está acontecendo aqui? Porque é como andar de bicicleta. É simples demais, mas vai fazer, meu amigo. Vai andar de bicicleta para você ver como é difícil o equilíbrio. Então, dado um problema, você saber que a solução desse problema ele se dá através de chamar o comando reta de L dobra direita, ele vai estar desenhando essa reta aqui. Reta de L dobre à direita, ele vai estar desenhando essa reta aqui. Mais uma vez, desculpe, reta de A dobre à direita, ele vai estar desenhando esse catetozinho aqui. E depois, reta de L, ele desenhou essa reta de L aqui, e depois esse dobra à direita, ele vai sumir com essa direção que estava para cá e vai ficar para cima. E finalmente, a gente vai repetir. Então, no meu comando aqui que eu estou fazendo, no meu comando, eu fiz o reta de L, dobra à direita, depois eu vou fazer um reta de A, dobra à direita, ou seja, a solução aqui, uma possível solução é essa, é a solução reta de L, dobra à direita, reta de altura, dobra à direita. Aí depois eu repito, reta, eu repito isso aqui, certo? Eu repito esse cara aqui. Então, a solução do meu retângulo poderia ser essa aqui, a solução do retângulo que a gente está programando. Então, o corpo do meu programa vai ser reta de L, dobra à direita, e esse comando aqui é o comando que a gente vai desenhar. Observe que esse comando que está aqui, eu vou vir para cá, vai ser justamente o comando da gente. Ó. Eu vou copiar esse comando aqui para algum lugar. Deixa eu ver se eu copio para cá. Ctrl V. Ó. Observe o que é que vai fazer esse comando. Eu vou até deixar ele aqui. O que é que esse comando vai fazer? Ele vai desenhar. Ó. Eu vou deixar pertinho aqui para a gente ver o que é que ele vai fazer. Ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar aqui e vai dizer assim, reta de L, dobra à direita. Então, quando ele fizer reta de L, dobra à direita, certo?
eu vou desenhar essa reta aqui. Deixa eu apagar essa reta aqui e desenhar melhor, porque essa reta aqui, meu amigo, está me esculhambando aqui de reta. Então, eu vou chegar aqui e dizer assim, eu vou desenhar essa reta aqui numa cor diferente. Eu vou chamar essa reta aqui assim, ó. Vou desenhar essa reta aqui. Só que no momento que eu estava nessa direção, que eu cheguei e dobrei a direita, eu dobrei a direita e eu voltei olhando para baixo, certo? Olhando para baixo. Quando eu dobrei a direita, eu fiquei olhando para baixo. Ao ficar olhando para baixo, eu vou chamar esse comando agora, que é o comando reta de A, dobra direita. Então, ao chamar esse comando agora, reta de A, dobra direita, Ctrl C, eu vou vir para cá, desenhar esse comando, reta de A, dobra direita, certo? Ao desenhar esse comando aqui, eu vou desenhar esse comando aqui numa outra cor, na cor vermelha. Então, eu já vou desenhar uma reta aqui, ó, na cor vermelha, que vai ser esse comando que eu vou colocar do lado aqui, que é o comando reta de A, dobra direita, certo? Quando eu tive o último dobra direita aqui, o último dobra direita, ele vai dobrar a direita e a tartaruguinha vai ficar apontando para cá, ó, certo? Vai ficar apontando para cá. Quando a tartaruguinha ficar apontando para cá, eu vou desenhar o próximo comando. Deixa eu apagar isso aqui, que não estava desenhando bonitinho. Então, observe que eu vou chamar reta de L, reta de A. No momento que eu chamei dobra direita, ele mudou de posição. No momento que eu chamei reta de A, ele desenhou aqui. Então, eu poderia até dizer assim, ó. Aqui, nessa posição aqui, eu tenho L. Então, eu poderia vir aqui e dizer assim, aqui, esse lado é L. Certo? Eu quis usar a mesma cor, né? Eu quis usar a mesma cor aqui, então esse lado aqui é L. Então, esse lado aqui foi L. L. Como aqui eu usei vermelho, quando ele chamou reta de A aqui, vermelho, então o A aqui vai ser a altura que ele desenhou. A altura. Certo? Como ele dobrou à direita, a altura ficou aqui à direita. Certo? E agora eu vou desenhar de novo o reta de L aqui, ó. Esse comando, ó, eu desenhei aqui reta de A, que foi em azul, dobrou à direita, ficou olhando para a direita. Aí depois eu venho reta de A, ele desenhou o A e ficou olhando com dobra direita para cá. Agora eu vou ter que digitar esse comando aqui, que é o comando reta de L e dobra direita de novo, que é esse mesmo comando aqui, que na realidade quando eu desenhar esse mesmo comando aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer essa reta aqui e depois, ó, eu vou fazer só a reta, não vou botar o que ele vai desenhar, mas observe que eu vou desenhar isso aqui, ó. Eu vou aqui desenhar isso aqui agora, certo? Que é essa reta aqui, ó. Certo? Foi o comando. E o dobra à direita, ele vai ficar dobrando, vai ficar olhando para cima agora. Vai ficar olhando para cá. Então, esse foi o comando. E, finalmente, eu vou escolher uma nova cor aqui. Vou escolher essa cor cinza, que ele vai desenhar reta de A agora de novo, certo? E vai dobrar à direita. Observe que essa reta de cá, ó, essa reta que eu vou desenhar, reta de A, ele vai desenhar uma reta para cá, certo? Ups, reta. Ele vai desenhar uma reta e ó, a altura que ele está desenhando. Eita, deixa eu dar marcha ré aqui, que eu não queria que essa. Então, no momento que eu estava no verde aqui, eu deixei ainda, ele estava. Quando eu desenhei aqui em vermelho, eu olhei para cá. Quando eu vim aqui reta de L, dobra direita, o dobra direita ficou olhando para cima. Eu queria que ele ficasse em verde olhando para cima ainda, para ficar registrado, certo? Então agora eu vou mudar para uma nova cor. Eu vou mudar para essa cor cinza aqui e eu vou querer desenhar esse cara aqui. Então, vou desenhar essa reta aqui, que é essa reta que, quando ele desenhar, ele vai fechar aqui.
E o que ele vai fechar aqui, ele vai estar com a altura A, que a gente tem interesse. E eu quero também dizer que esse dobra direita final aqui, ele vai voltar a tartaruguinha para a posição normal aqui. Ou seja, o que é que acontece com o comando da gente? O comando da gente, retângulo, quando for feito, ele vai desenhar um retângulo, que ele vai pegar um L. Então, aqui, como é que eu faço para ele desenhar um retângulo, Álvaro? Ah, você vem aqui para executar. Vamos supor que eu fosse executar aqui, vou botar em marrom que eu vou executar. Ao executar, a execução se dá, né? Execução. Eu vou chamar o nome, que é o nome do retângulo, retângulo, e vou passar os parâmetros que eu quero. Vamos supor que eu fizesse um retângulo. Retângulo 5 por 3. Nesse momento que eu faço o retângulo 5 por 3 aqui, eu estou desenhando um retângulo 5 por 3. Certo? Como é que é esse retângulo 5 por 3, Al? Esse retângulo 5 por 3 ele vai ser um retângulo a ser desenhado. Então, vamos supor aqui que eu chegasse aqui e, ao chamar retângulo 5 por 3 na execução, eu tenho o retângulo sendo feito. Vamos supor que esse retângulo aqui fosse 5 por 3. Aqui em cima ele vai ter 5. Então, nesse momento aqui, eu tenho o retângulo efetivamente sendo desenhado. Certo? Aqui em cima eu tenho o retângulo tamanho 5. E aqui do lado eu tenho a altura 3. Né? Altura 3. Altura 3. Tá certo? Então, nesse momento que eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo a criação do comando. Certo? Estou criando o comando. Aqui, nesse momento que eu estou fazendo isso aqui, eu estou executando o comando. Então, esse comando que eu acabei de criar foi o comando que a gente criou aqui. Então, nesse momento que eu faço isso aqui, eu estou, nesse instante, eu estou trabalhando com a execução do comando, certo? Então, no momento que eu criei reta, que eu ativei a reta, no momento que eu criei o quadrado, que eu executei o quadrado, no momento que eu for criar o retângulo, eu estou criando um retângulo passando 2 parâmetros. Esses parâmetros poderiam ser quaisquer letras. O importante é saber exatamente o que vai ser feito com essa letra quando você estiver definindo o corpo. Né? No momento que eu estou definindo o corpo do meu programa, eu tenho uma variável que eu recebo, que é a variável que eu chamo variável de definição do comando. E o que é que eu faço com essa variável aqui? Simplesmente você cria uma reta desse cara. Ora, se ao ativar esse cara aqui, eu passar 81, o que é que vai fazer? Primeira coisa, ele vai desenhar um lado 81. Aqui, ó, desenhou um lado 81. Depois ele vai dobrar a direita. Então, depois ele vai ficar apontando para baixo. Depois ele vai criar uma reta, que é a reta da altura, que é essa reta aqui, ó, esse lado de cá desse retângulo. Depois ele vai dobrar a direita. Então, a direção estava mudando para cá, ela muda, a direção vai ficar olhando para esse lado de cá, assim, né? Olhando para cá. E aí, o que é que eu chamo? Eu chamo uma reta de L. Ora, L é o quê? É a largura, é 81. Então, eu acabo de desenhar essa reta aqui, que é a reta do lado de cá dessa figura, certo? Depois eu dobro a direita, ele muda a direção vai ficar olhando para cima, né? Vai ficar olhando, a direção muda, vai ficar olhando para cima, aqui. E ao ficar olhando para cima, quando você chama a reta da altura, aqui ele vai desenhar a figura e depois o último dobra direita aqui, ele vai permitir que a figura, a tartaruguinha volte à posição inicial. Ou seja, ao desenhar a figura, ela começa numa posição, que ela começou nessa posição aqui, na posição inicial, né? Ou seja, ela começou nessa posição aqui inicial, ela digita, ela faz um lado da figura, ela escreve
escreveu o lado da figura, dobrou a direita, escreveu o lado da figura, dobrou a direita, escreveu o lado da figura, dobrou a direita, escreveu o lado da figura e permanece no início, ou seja, a posição inicial da tartaruguinha volta a ser a posição que ela estava aqui no momento, certo? Ou seja, uma vez só eu trabalho criando o meu comando retângulo. Ao criar o comando retângulo, ele é cadastrado na gramática a LPL, e a partir daí, se eu fizer retângulo 8110, ele cria esse retângulo em amarelo. Se eu fizer retângulo 1450, ele cria o retângulo em azul. Se eu fizer retângulo 2030, ele cria esse retângulo nessa cor magenta que está aqui. Observe que ao fazer o comando retângulo de 30 por 20, de 14 por 35, eu passo dois parâmetros que são parâmetros físicos, desenho uma única figura. Então, por exemplo, se eu fizer quadrado de 3, o que é que acontece se eu fizer quadrado de 3? Observe que eu posso fazer quadrado de 3 e dentro do corpo de quadrado de 3, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir 4 vezes uma reta de tamanho 3. É o que está aqui na primeira vez que a gente definiu aquele comando lá, que é o comando quadrado. Ele vai desenhar 4 vezes uma reta de 3, dobrar a direita, reta de 3, dobrar a direita, reta de 3, dobrar a direita, reta de 3, dobrar a direita. O que ocorre aqui na minha reta de 3 quadrado, dobra a direita, tá certo? Observe ainda que o mesmo comando repita, para ele ser efetivado, executado, é necessário que o repita seja descrito em termos do comando para, que eu estou apresentando aqui para vocês, que o comando para tem 3 partes. Tem uma parte que ele inicializa uma variável. O que é uma variável? É uma posição onde eu vou controlar um valor, como se fosse uma notinha de rodapé aqui que eu estou dizendo, olha, a variável i agora, ela tem um valor. Então, vamos supor que eu fosse escrever uma rotinha de 9, i agora começa com valor 0. Aí eu botasse aqui 0. Bom, o comando para tem 3 partes. Tem essa parte que eu chamo de inicialização, ponto e vírgula, tem um teste. É verdade que a variável i, que vale 0, ela é menor que 4? É verdade. Nesse caso, eu vou para o corpo do programa. E o corpo do programa é esse aqui, reta, dobra direita. Então, eu vou trabalhar escolhendo uma cor aqui, a cor da canetinha, só para fazer em azul a primeira vez. Então, a primeira vez eu vou e faço o quê? Eu faço reta de 3 e dobra direita. Eu fiz reta de 3, dobra direita, estou com a direção olhando para trás. E o que é que eu vou fazer agora, nesse ponto? Nesse ponto, eu vou para a parte do... Observe que tem um ponto e vírgula aqui no meio, certo? Um ponto e vírgula aqui no meio. E observe que tem outro ponto e vírgula aqui no meio, de maneira que eu tenho 3 áreas. Eu tenho a área de inicialização, a área de teste e a área de incremento. Eu agora, nesse momento que eu acabei de desenhar essa linha aqui em azul, certo? Deixa eu ver se eu consigo ver onde é que está o cursor. Eu acabei de desenhar essa linha em azul aqui, eu vou para a área de incremento. O que é que a área de incremento faz? A área de incremento faz i igual a i mais 1. Então, a área de incremento faz i igual a i mais 1. Nesse momento aqui, o i igual a i mais 1, ele vai fazer com que eu tenha não mais o 0, some mais 1 ao 0, então o valor de i atual agora é 1. Nesse momento que eu fui para a área de incremento, que eu acabei de encontrar o fim da linha azul, eu volto para o i igual a i mais 1 e volto para testar. O i agora que vale 1 é menor que 4? É verdade ainda que é menor que 4. Então, eu vou executar o corpo de novo do programa e eu vou executar esse corpo do programa com a nova cor da caneta. Vamos supor que eu escolhesse magenta. Então, agora eu vou executar aqui o corpo com uma linha diferente, que é essa linha aqui. Como eu estou olhando aqui para baixo, então eu vou desenhar essa linha aqui e depois dobra a direita. Ao fazer isso, eu chego no final, eu encontro aqui no final o fecha-chave, que é o fecha-chave do final do corpo do programa. Ao encontrar isso, automaticamente eu venho para cá para o incremento, executar o incremento.
I igual a I mais 1, ou seja, soma o 1 ao valor de I. Como o valor de I era igual a 1, esse valor de I passa a valer 2. E agora o valor de I é o número 2. O que é que acontece quando eu chego no incremento? Eu volto para testar a condição. É verdade agora que 2 é menor que 4? É verdade. E aí eu passo a executar mais uma vez o corpo do laço, que é o corpo do laço que nos interessa aqui. Então, vou escolher a cor da caneta diferente. Eu vou escolher a cor da caneta aqui, uma cor, sei lá, verde. Então, verde. Então, eu vou executar. É verdade que o I agora que vale 2 é menor que 4, então eu vou trabalhar com a linha verde. Então, nesse momento aqui, eu vou desenhar a linha verde, certo? Opa, andou um pouquinho mais a linha verde. E o que é que acontece agora? Eu vou para o incremento. O que é que o incremento faz? O incremento soma 1 a I. Como como I era 2, eu vou somar 1 ao I, o I passa a valer 3. Boa vontade, vocês vão ver que isso é um número 3. E aí eu vou testar. Eu vou testar o quê? Eu vou testar se o 3, que é o valor atual do I, é menor que 4. É verdade. Sendo verdade, eu vou executar agora o corpo do comando quadrado. Então, eu vou escolher a nova cor aqui para identificar o ciclo do comando quadrado. Vamos supor que eu vou escolher uma cor aqui, sei lá, uma cor, não tem muitas opções, não. Azul claro, azul clarinho, muito clarinho, azul médio aqui. Então, eu vou trabalhar com essa cor aqui agora. Então, eu vou executar o corpo, que é o quê? Desenho e depois dobro à direita e fico para cá. Quando chega no final, aqui, o que é que acontece? Chegou no final, eu vou para somar o I++. O que é que acontece com o I++? Eu tenho 3, então o I++ significa o quê? Some 1 a I. Então, aqui não é mais 3, aqui é 4. Certo? E vou fazer o teste. Qual é o teste que eu faço? Eu vou testar se é verdade que o I agora, que vale 4, é menor que 4. Não é verdade mais, porque 4 não é menor que 4. 4 é igual a 4. Logo, eu saio aqui e eu termino o programa, tá certo? Então, as variáveis, elas existem e elas são usadas pelo comando para implementar o comando repita, e ela implementa o comando repita através do comando para. E o comando para tem 3 partes, uma parte de inicialização, uma parte de teste, uma parte de incremento. E a cada vez que o corpo é executado, volta para a parte de incremento, a parte de teste, executa o corpo, volta para a parte de incremento, testa. Enquanto for verdade, ele fica nesse laço aí. Quando for falso, ele para. Ele acaba o comando repita, acaba o comando repita, acaba o comando para, porque já chegou no final daquela condição, que é o comando para. Observe agora a diferença entre o comando para e o comando repita, tá certo? Então, eu posso fazer a solução do meu problema usando o comando para ou usando o comando repita, tá certo? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui um slide aqui só para você ver a criação do comando reta. Então, estou voltando aqui o slide para você ver como é que a gente criou o comando reta. Observe como é que nós criamos o comando reta. Nós criamos o comando reta dizendo assim, meu comando reta vai ser definido em função do comando repita. Repita x, o corpo do x é o and. Eu poderia dizer assim, ao invés de usar o comando repita, eu poderia usar o comando para. Então, para isso, eu vou avançar de novo para o ponto que eu estava. Observe que, na realidade, quando a gente tem o comando repita, que o comando vai repetir N repetições, na realidade, internamente, o comando repita usa o comando para. Por quê? Quando eu digo repita 4, o que é que vai acontecer? Vai ter uma variável que vai ser inicializada com valor, pode ser com 0 ou com 1,
E você vai ver que ele vai ficar nesse laço aqui, ó, nesse laço, nessa repetição aqui, fazendo um processamento do tipo, testa se o I nesse estado que está, que é 0, é menor que N, é menor que N. Então faz o corpo, fez o corpo. Aí depois, terminou o final, incrementa, o I passa a valer 1. 1 é menor que 4, incrementa, executa o corpo, passa a valer 2. É menor que 4, incrementa, executa o corpo. É menor que 3, incrementa para 3, incrementa para 4, quando incrementar para 4, ele sai. Que não é, quando incrementar para 4, não é mais menor, é igual. Tá certo? Então, internamente, o comando repita, ele permite que você trabalhe com inicializar as variáveis e criar para aquela variável lá um uso. Que uso? Imagina você agora que eu quisesse fazer uma figura onde eu tivesse assim que desenhar um quadrado de lado 2, um quadrado de lado 3, um quadrado de lado 3, um quadrado de lado 4, um quadrado de lado 5. Que eu tivesse que fazer isso. Se tivesse só o comando repita, eu não ia fazer isso. Eu ia dizer assim, quadrado 2, se eu quisesse fazer só com comandos imperativos. Eu ia dizer quadrado de 2, ele ia desenhar o quadrado de 2. Depois eu ia ter que me ficar atento com uns detalhes aqui, que daqui a pouco eu falo para vocês. Que é justamente esse detalhe que está aparecendo nesse slide aqui. Que é o detalhe. Se eu chamo o quadrado de 10, por exemplo, ele vai desenhar esse quadrado em amarelo. Se eu chamo imediatamente depois quadrado de 20, como está aqui, ele vai desenhar esse quadrado com a borda azul. Se eu chamo o quadrado de 30, ele vai desenhar esse quadrado aqui, que é o quadrado de magenta, essa cor que está aí. Observe que quando eu chamo as figuras, a tartaruguinha sempre está no mesmo ponto e a figura foi criada de maneira a voltar para o ponto inicial onde ela estava originalmente. Daí nos leva a criar um novo comando, que é o comando desloca, que é o comando que simplesmente ele vai chamar o comando reta internamente, só que ele vai desligar a tinta da tartaruguinha T para ele poder se deslocar e, nesse caso, você vai estar controlando o contexto da execução do comando, a posição do cursor onde está a tartaruguinha. E você pode pegar carona também nas variáveis de controle do comando para, que é a variável que é usada para utilizar a implementação do comando repita. Note que quando eu crio um comando, esse comando recebe parâmetros e eu chamo que essas regras são as regras de forma, que a gente chama a sintaxe. E o que é que aquele comando faz? O que é que aquele comando desenha? Significa a semântica do comando, tá certo? Saber que o comando repita tem uma variável de controle na forma dele. Quando eu chamo o comando repita 4, internamente a gente subentende que vai ter o comando para. Ora, se vai ter o comando para, então eu posso pegar carona desse comando para e fazer o seguinte, ó, desenhar um retângulo de tamanho que eu quero, depois eu chamo desloca para o cursor vir para esse ponto aqui, depois eu chamo o quadrado para desenhar, depois eu chamo desloca para vir para cá, e assim sucessivamente. Ou seja, eu desenho a figura que eu quiser agora com o comando desloca. Observe que a gente já tem uma gramática que está na tabela lá, que tem o comando ande, dobra à direita, dobra à esquerda, liga, desliga, comando reta, comando desloca, comando quadrado, comando retângulo, certo? Então, quando eu chamar o comando desloca, agora, fazendo passo a passo, se eu fizesse assim, se eu chamasse só o comando quadrado de 10, o que é que ia acontecer? Ia acontecer dele desenhar esse quadrado de 10 e a tartaruguinha T ficar onde eu estou riscando aqui, no início do quadrado. Acontece agora que eu vou dizer assim, ó, tartaruguinha, anda 12. Por que 12? Porque quando eu ando 10 aqui, ó, ele anda em cima dessa borda que eu estou riscando. Mas deixa uma folguinha de 2 aqui para gente, uma folguinha de 2. Então, esse 2 aqui vai ser justamente a folga. No momento que ele faz isso, a tartaruguinha vai ficar nessa posição aqui, que é a posição do início. Quando eu chamar agora quadrado de 20, esse quadrado de 20 aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai desenhar esse quadrado, certo? E quando eu chamar desloca
20 mais 2, quando ele desloca 20, ele andou em cima dessa borda, e 2 ele vai deixar aqui, 2 ele vai deixar aqui, e vai se posicionar nesse ponto, onde eu estou. Então, quando chamar agora quadrado de 30, ele vai desenhar esse quadrado de 30, certo? E vai se posicionar aqui na frente, certo? Esse seria a ideia do quadrado de 30, certo? O que é que eu vou pedir para vocês essa semana? Eu vou pedir para vocês essa semana, o desafio dessa semana vai ser, eu vou resolver ainda um problema aqui, né? Resolver um desafio. Por exemplo, eu poderia fazer assim, fazer um programa em LPL para desenhar as figuras em ordem crescente correspondente aos 2 últimos dígitos de sua matrícula. Fazer um programa para desenhar os quadrados, iniciando em ordem e em ordem crescente, correspondentes aos 2 últimos dígitos de sua matrícula. Então, como eu falei para vocês, essa metodologia, que é a metodologia de programação, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entender o problema. O que significa entender o problema? Significa você imaginar aqui, o que figura seria digitada. Então, se eu tenho um problema, fazer um programa em LPL, fazer um programa em LPL para desenhar os quadrados iniciando em ordem crescente correspondente aos 2 últimos dígitos de sua matrícula, eu vou pegar comigo a minha matrícula, certo? Mas eu tenho que mentalizar qual seria a solução para esse problema, para eu poder agora resolver esse problema. Então, eu venho aqui para uma página em branco e fico dizendo assim, bom, minha matrícula ela termina em 15. Então, minha matrícula, exemplo, é 15. Certo? E aí a gente já vai comentar algumas regras aqui entre a gente. Então, minha matrícula exemplo é 15. Se minha matrícula exemplo é 15, eu tenho que imaginar como é que seria a solução desse problema. Então, ele falou que o quadrado, ele ia ser o primeiro quadrado de lado 1, certo? Mas observe que eu não falei nada em relação ao espaço entre os quadrados. E a gente viu também que se eu viesse a desenhar, chamar agora, por exemplo, para desenhar quadrado 1, eu simplesmente vinha aqui e chamaria num programa quadrado 1. Ao fazer isso, esse quadrado 1 seria desenhado, correto? Depois, se eu chamasse aqui quadrado 2, o que ia acontecer? O quadrado 2 ia ser feito, obviamente, o quadrado 2 ia ser feito, e ia ser feito aqui em cima do quadrado 1, que não é o que a gente quer. A gente não quer isso. A gente gostaria que isso... Opa, desculpe. A gente gostaria que isso aqui, quadrado 2... Opa, quadrado 2, né?
A gente gostaria que quadrado 2 fosse feito aqui, deixando um espaço entre esse quadrado e o. Ou seja, eu gostaria que esse deslocamento aqui fosse 1 mais 1. Então, eu gostaria que aqui, ó, aqui, ao fazer quadrado 1, eu gostaria de chamar desloca. Desloca quem? Desloca 1 mais 1. Por que eu gostaria desse desloca? Porque quando eu estou com o cursor aqui, ó, eu estou com o cursor nesse ponto, eu gostaria de deslocar 1, que é o tamanho do, e gostaria de deslocar 1, que é o espaço que eu quero deixar em branco aqui. Então, eu teria que ter o desloca, e esse desloca teria que ser chamado logo após o quadrado. Então, meu programa seria quadrado 1, depois eu chamo de desloca 1. Por quê? Porque quando eu chamasse a isso, o que é que ia acontecer? O cursor que estava nesse ponto aqui, ó, o cursor que está aqui, quando eu chamar o desloca, ele vem para cá. Quando esse comando quadrado 2 for chamado para desenhar esse quadrado aqui, ele já vai estar na posição correta. Então, o correto vai ser o quê? O correto vai ser eu chamar o comando quadrado 1 e depois o desloca para poder eu desenhar corretamente a figura que a gente tem aqui. Então, quando eu chamar quadrado 2, eu vou ter que chamar agora quadrado 2, ele vai desenhar esse quadrado de lado 2, e eu vou ter que chamar um desloca. Observe que eu vou chamar esse desloca. Observe que eu vou chamar esse desloca aqui. Depois de ter chamado o quadrado 2, eu venho e chamo o desloca, certo? Então, esse desloca que eu vou chamar aqui, ó, é um desloca que eu... Esse desloca que eu vou chamar aqui, certo? É um desloca que eu vou chamar. E agora, observe que eu copiei o desloca de cima e eu vou dizer assim, ó, se eu deslocar, como eu desloquei o primeiro, 1 mais 1, não vai dar certo, porque não é 1. Eu tenho que deslocar o tamanho do quadrado. Como o quadrado foi 2, eu tenho que deslocar 2. Então, eu tenho que chegar aqui e dizer assim, ó, meu quadrado agora, ele andou 2, então eu tenho que chegar e dizer assim, esse segundo quadrado que eu desloquei, ele vai, o comando desloca, ele vai ter que dizer assim, chama quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, quadrado 4 e assim sucessivamente. Então, a solução do meu problema aqui agora, ele vai passar necessariamente por eu trabalhar com eu entender o problema. Eu tenho que entender na minha cabeça aqui que eu vou chamar quadrado 1, depois eu vou chamar quadrado 2, depois eu vou chamar quadrado 3, depois eu vou chamar quadrado 4, enfim, que os quadrados vão ser desenhados até ele chegar em quadrado 15, certo? Quadrado 15 aqui. Então, vai chamar quadrado 1, aí vem aqui quadrado 2, quadrado 3, vem aqui quadrado 4, vem aqui quadrado 15, supondo que minha matrícula é 15, ou seja, aqui no meio, nesse meio de campo aqui, certo? Veio uns pontinhos aqui que equivale a que eu estou trabalhando aqui com os quadrados. E entre um e outro quadrado, quando eu não falar nada, o espaçamento é 1. Ora, então eu tenho que resolver esse problema. Então, entender o problema. Depois que eu entender o problema, eu tenho que saber como decompor a solução deste problema em termos de comandos da gramática LPL. Eu vou chamar simplesmente de GLPL.
certo? Eu vou chamar GLPL. Então, em termos de comando, ora, basta olhar aqui. O cara quer desenhar um comando que é o cara quer desenhar aqui um quadrado de lado 1. Basta vir aqui e chamar o comando que tem lá na biblioteca quadrado 1. Aí desenhou esse cara aqui, que é o cara que tá aqui, desenhou primeiro. Depois vem o desloca, ele vem para cá, para a posição onde está aqui. Depois vem quadrado 2. Quadrado 2 foi desenhado quadrado 2. Depois vem quadrado 3, quadrado 4, quadrado 5 e assim sucessivamente. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho os comandos que vão ser usados, que estão lá disponíveis na gramática. Onde é que entra a questão de ser incremental? Aí eu posso ver a solução seguinte. Ó. Posso ver essa solução. O que é que eu vou fazer aqui em termos de solução? Eu vou usar o meu. Será que eu podia fazer repita 15? Repita 15? Se eu fizer repita 15 aqui, o que é que eu vou ter de corpo do comando repita 15? Então, se eu fizer o comando repita 15, não tem como eu usar aqui no meu repita 15, na minha solução, um quadrado de lado 1, um quadrado de lado 2. O repita 15 normalmente a gente faz quando a gente tem os quadrados do mesmo tamanho. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer aqui é usar o comando para. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma variável inteira i, eu vou usar minha variável de controle e vou dizer para o meu i, inicialmente valendo 1, observe que eu quero dizer teste 1, o meu i, ele vai ser menor ou igual a 15, que é o i, e a cada i que o i fizer, eu vou somar 1, e mais ele vai incrementar. E o corpo do programa, aqui, eu vou fazer de maneira que ele desenhe. E aí eu vou observar o que é que eu quero desenhar. Observe o que é que eu desenhei. Desenhei quadrado de 1. Ué, é só botar quadrado, chamar o comando quadrado e botar 1. E depois chamar desloca e botar 1. E depois somar 1. Então, observe a solução do problema como vai ficar. Pegando aqui, eu vou chamar quadrado, né? Quadrado de 1, eu venho para a solução. Então, eu venho para a solução e vou dizer assim, a solução que é o corpo aqui, eu vou chamar quadrado. E vou chamar o desloca. Quantas vezes eu vou fazer isso? Observe quantas vezes eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou fazer uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Com minha matrícula é 15, eu vou fazer 15 vezes. Vou chamar como? Quadrado de 1, depois chamo quadrado de 2. Mas observe aqui que essa variável i aqui é uma variável que a gente já tem essa variável, que é a variável de controle do comando repita. Então, aqui, ao invés de chamar quadrado de 1, eu chamo o quadrado de i, que é justamente a variável i, ó. Ela tem o valor inicializado aqui com o que interessa para a gente, certo? Então, quando eu chamar quadrado de i, como o i vale 1, ele vai desenhar o primeiro quadrado, certo? Observe aqui, ó, quadrado de i, ele desenhou o que está aqui para a gente, certo? Então, desenhou o primeiro quadrado de i. Quando eu desenhar o primeiro quadrado de i, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que deslocar. Eu vou deslocar quanto? Observe aqui na nossa solução que a primeira vez que a gente fez o quadrado de 1, a gente deslocou 1. Mas a gente deslocou no segundo, a gente deslocou 2, no terceiro a gente deslocou 3. Então, o comando de deslocamento aqui, ao invés de ser 1 mais 1, o comando de deslocamento vai ser i mais 1. Por que i mais 1? Porque se você observar, a primeira vez que a gente chamou o quadrado de i, a gente chamou aqui que era justamente a superfície que a gente tinha no i. Se você observar aqui, ó, quando eu desenhei quadrado de 1, eu desloquei 1.
Quando eu desloquei quadrado de 2, eu desloquei 2. Quando eu desloquei quadrado de 15, é de se esperar que eu tenha 15. Então, minha expressão de deslocamento vai ser o tamanho da figura mais 1. Então, para fazer isso, eu boto o tamanho da figura, que é I, mais 1. E só. Então, a solução do meu problema é essa. Como é que fica a solução desse problema aqui? A solução desse problema justamente é para desenhar essa figura que a gente acabou de fazer aqui. Então, eu vou inserir essa figura, que é essa figura aqui. Certo? Certo? E a solução está aí. Então, a solução no caso aqui vai ser usar o comando para, ele vai repetir 15 vezes, só que eu vou pegar carona nessa solução. Ó. Como I vale 1, que eu chamei quadrado de I, a primeira vez o I vale 1. Então, ele desenhou o quadrado de 1. Aí, o que é que acontece nesse momento aqui? Nesse primeiro ciclo, o I passa a valer 2, e aí ele testa. 2 é menor ou igual a 15? É. E aí chama quadrado de I, desenhou esse quadrado de 2 aqui. Desloca para cá, não desenhou ainda o quadrado de 3, chegou no final do comando, o i passa a valer 3, 3 é menor que 15, aí desenhou o quadrado de 3 e por aí vai. O que acontece no último, quando o i valer 15? Quando o i valer 15, é verdade ainda que o i é 15, então ele desenhou o quadrado de 15, certo? Deslocou para cá, que não interessa, e chegou no final. Quando chegou no final, o i passa a valer 16. Nesse momento que o i passa a valer 16, ele testa. I é menor do que 16? Não, não é verdade. O i é maior. O i, que vale 16, é menor ou igual a 15? Não, não, não é verdade. Aí ele sai fora, certo? Então, para encerrar, o desafio de vocês é fazer isso, esse comando aqui, só que com uma figura diferente. Ao invés de ser essa figura aí, o desafio valendo para a próxima semana, eu vou colocar aqui algumas questões e vocês vão fazer, basicamente, eu vou colocar uns 4 exercícios, uns 4 desafios, nesse estilo aqui. Resolver o desafio, certo? Eu já coloco no cigarro para vocês. Só um momento aqui.